Podcasts. E damos continuidade à segunda parte do episódio que nós gravamos com o Heitor Werneck, porque o assunto foi maravilhoso. Olha que violência. A parada teve uma aula de meninos e meninas trans, crianças. Ninguém estava falando que essa criança vai se hormonizar ou se adequar no sexo. Sim. Né? Toda criança sempre teve, eu nunca tive. Eu sempre gostei de ser o Heitor. Sim. Né? Mas toda criança tem uma brincadeira de vestir roupa de menino ou de menina. Nossa, eu até meus 13 anos eu era menino. Sabe? Eu odiava roupa de menina. E você é uma mulher Eu hétera. gostava de short, camiseta larga, sem marcar o peito. Pois é. E você Gostava que não marcasse. hétera cisgênera, né? E que gosta de um homem. Você não é lésbica, você não é bissexual nem nada. Mas você teve uma brincadeira de identidade de gênero. E durou muito tempo. Sabe? Hoje em dia, quando se fala isso, vem um julgamento. Na hora. Eu escutei de um ator falando, a parada é uma covardia, porque onde já se viu ter uma Porque ala ele de não crianças tá ali trans, representado. covarde é ele. Sabe? Porque não está representado, né? Covarde Mas é quem ele. precisa Sim. daquela representação, A gente precisa que essa criança seja respeitada. com certeza. Antes que ela vire uma pessoa com problemas mentais. E é isso ela que vai você virar. falou. Agora você conseguiu lá na Câmara, que você falou que foi todos os dias, você conseguiu... Um edital, vai ser feito um edital para terem mais psicólogos e psiquiatras dentro das casas de apoio e de ter ambulatório mental na rua. Nossa. Só que assim, é o começo do começo do começo. É o começo. Que a gente está falando de São Paulo. Só na Praça da Sé, a gente tem 88 mil pessoas ali em situação de calçada. Fixas. 88 mil pessoas é maior do que uma cidade de interior. Muito, é muita gente. Dentro desse lugar, a gente está Precisando. tendo hepatite, HIV, tuberculose, Nossa. psicoses, Todos abandonados, né? problemas com droga, problema com alcoolismo, psicoses, Porque estão um abandonados, monte de coisa, né? porque são invisíveis. Porque nós, irmãos, né? É. Se a gente tem realmente uma crença cristã, a sociedade, somos todos irmãos, não está acontecendo essa irmandade. Eu odeio né? quando eu ando com um grupo, a maioria é espírita, que fala, isso é meu irmão de rua. Fala, leva para casa para dar um banho nele. Contrata ele para ser tua faxineira. Para ter seu teu motorista, ter sua secretária, babado, teu filho. O irmão ali cômodo. Sim. Sabe? Ah, meu irmãozinho não fala isso não, porque ele não se sente teu irmão. Ele se sente invisível. Aliás, o trabalho que a SP Invisível faz é maravilhoso. É maravilhoso. Eu gosto muito deles. Ai, gente, Gosto muito deles. olha, se vocês querem ajudar, Sim. entra ali no deles. SP Invisível. Que trabalho maravilhoso de todo mundo. Eles representam, eles dão dignidade a todos eles. E você pode ajudar cada um. Sim. Né? É Então, maravilhoso. Tem dois grupos em São Paulo que eu gosto muito. O CRD Bruno Avalim e o SP Invisível. Eu gosto bastante. Gosto bastante. O CRD Bruno Avalim, ele cuida de toda a população HIV e vulnerável LGBT no centro da cidade e ampla. Então, eu destino todas as minhas doações e todo o meu trabalho ali para eles, porque é muito amplo. A gente vai melhorar alguma situação? Não. Não. Porque a gente vive numa sociedade excludente. E a gente vive ainda numa sociedade que, por exemplo, temos aí um monte de marcas boas. Até que ponto a gente vê uma população LGBT de rua egressa ou mais velha, ou de etariedade, ou mulheres que foram violentas dentro do quadro deles de trabalho? Zero. Então, todos à margem. Todos à margem. Sabe, a gente tem um monte de cosméticos É como se fosse assim um outro gênero de ser humano. Invisível. E é igualzinho a gente, né? Tem tudo que a gente tem, é um ser humano, Tem uma coisa, a gente fala de saúde mental, que é importante, o programa aqui é sobre saúde mental, mas, assim, saúde vaginal. Pois é. A tua flora
a flora vaginal, ela tem muito mais bactérias, micróbios, muito mais seres que ficam ali dentro, que procriam do que dentro do pênis ou do ânus, né? E uma das coisas da infecção, e assim, você põe uma calcinha mal usada, um jeans mal usado, você pega uma infecção urinária, né? Mulher pega, sentou na areia, dançou. Pegou, né? E isso, para virar uma infecção generalizada... E morrer, né? E um antes de pulinho. morrer, atacar o cérebro e Sim. você ficar louca, Exatamente. Nossa! é muito alto. Já entendi né? tudo. Na rua, A rua, as pessoas vão... quantas mulheres você vê na rua? Nossa, Heitor. Fecha o olho e quem estiver escutando A pensa. gente não pensa que isso afeta a mente. E Agora, aí ficam não, todas... eu vou te contar um dado pior. Nossa, Agora é pior do que isso. Heitor. Quantas mulheres você vê na rua? Muitas? Poucas comparada com homem? Você vê Ah, mais sim, homem do que homem mulher. muito mais. Por que você não vê mulher? Porque elas morrem. Meu Deus. A mulher na rua morre de infecção urinária, de loucura e de suicídio por causa de saúde mental, por causa de infecção urinária. Quantas vezes você já viu um grupo feminista falar vamos dar mods para as mulheres de rua, vamos cuidar de saúde vaginal? Nunca. Nunca. Nunca, Heitor. É a primeira vez eu estou ouvindo você falar. Sabe? E eu nunca faço pensei, essa bandeira. Porque a infecção generalizada, às vezes, ela vai para a cabeça. Vai para a cabeça. E deixa a pessoa doida. confusa. Você fica e deixa maluca. ela louca e deixa um monte de coisa, que ela fica literalmente louca e confusa. E se ela tiver algum gene dentro dela que vai para qualquer outra coisa, e elas se suicidam, elas nem morrem de loucura. Heitor, e olha que é muito interessante. A gente vê muitos homens, realmente, mulheres sozinhas, poucas, vê muitas mães com filhos. Sim. Mas mulheres sozinhas, poucas, porque elas morrem. E não se fala da saúde vaginal e nem da saúde mental. Que está super associada à saúde mental. Contém está contido. E ninguém fala sobre isso. Gente, você é muito, muito importante pra gente, Heitor, pra sociedade. Eu sou o punk da rua, né? Não, tô na sarjeta, tô olhando tudo. Você é o nosso Teletubbies na rua, coloridinho, com esse cabelo lindo. Você traz muitas coisas e você já faz isso há muitos anos que eu conheço. E eu sei que é real. Quantas vezes, onde você tá? Tô na rua levando marmita, mas eu tô falando isso de 25 anos atrás. Você já fazia isso. E esse documentário que eu vi lá no GNT, você falando, eu falei, meu Deus, o Heitor já chegou num nível que você disse de bater lá na câmera e ficar lá todo dia pedindo. Sim. Porque você vê real a pessoa ali sofrendo, né? Eu vejo, falo e eu sou a voz delas. E eu gosto de ser a voz delas e eu não sou voz midiática, porque assim, quando eu comecei a falar dos mods e da situação de rua, várias instituições religiosas e ONGs começaram a falar. O único vereador que me escutou foi o Tami, que fez isso. Eu vou te dar um outro dado. Todo BS é obrigado a ter um banho para a pessoa que está em situação de rua. Quando entra o homem, ele é bêbado. Quando entra a mulher, ela não entra, porque ela é fedida. Uma própria mulher trata outra mulher como fedida. Já tem esse preconceito entre elas. Sim, sim. Sociedade neurótica. Sociedade neurótica. Heitor, eu queria ficar com você horas e horas. Eu acho que a gente pode voltar daqui uns meses para falar como que tá esse projeto de amparo psicológico. Eu tenho uma coisa que eu vou adorar vir falar com você. Eu já pedi para você chamar meu namorado para falar ele virá. Como é que convém as pessoas que vivem com... Para dar toque, né? Ele virá. E ele é um neuropsicólogo ainda. Ele virá. Mas assim, a gente tem que falar mais. Domingo, dia 18, foi dia do orgulho autista. Eu tenho muito orgulho de ser autista. Muito orgulho. E tem uma dificuldade de laudo. É muito difícil ter laudo. É mesmo? Nossa, assim... Para você... Bom, você levou tanto tempo, né? E olha que você vai médico, hein? Eu levei porque eu não quis aceitar. Ah, no começo você... Teve um preconceito meu, porque eu falei, não. Aí que eu entendi meu funcionamento, que eu falei, e como é importante, sim, né? Sabe? Eu tô aliviado de ser o que eu sou. Eu não sou o exótico é o que me julga. Exatamente. Sabe? Eu não sou o esquisito. Esquisito é você que tá me julgando. Exatamente. Sabe? Eu tenho uma visão do mundo diferente, um monte de coisa diferente, mas e você eu não aqui sou... no mundo, né? Tá todo mundo aqui juntos, Sim. todos. Mas, Lu,
o autismo, por ele ser considerado, nós somos PCDs, pessoas com deficiências. Então, a gente tem algumas... É muito caro você ser autista, você precisa de psicólogo, precisa de um monte de coisa. Então, você tem uma ajuda de governo, você tem várias coisas. Então, todo mundo quer ser autista. Ah, é? Todo mundo quer ser autista, sabe? Então, Nossa. tem que ter um critério muito grande para você ter isso, de laudo. Então, e você disse que é difícil. É bem difícil. Aí você tem que passar um SUS que é sucateado. Né? A gente tem um médico... É maravilhoso, mas é sucateado. É sucateado. Né? No lugar que eu me trato, tem um psiquiatra para 20 mil pessoas. Nossa Poxa, Senhora. como é que esse psiquiatra vai conseguir fazer um trabalho decente? Não tem como. Né? E aí, você precisa de um psiquiatra, você precisa de um neurologista, você precisa de um neuropsicólogo, que é que te dá o laudo, e você vai escolher a terapia que você quer fazer. Então, você tem que ter 4 numa equipe. O SUS não dá esse sustento. Que complexo, né, Heitor? Como é que esse laudo vai chegar ali no periférico? Nunca. 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 Como é que ele vai chegar no corpo negro e ribeirinho e indígena? Nossa, e de rua? Quantas pessoas podem... as escolas não são preparadas para uma criança autista. Eu não fui. Eu fui maltratado pela minha professora. Eu não sei escrever, eu não sei o que é direita e esquerda até hoje. É o seu caderninho, cadê, Heitor? Eu adoro o seu caderno, maravilhoso. Minha letra toda inversa, um monte de coisas. Eu faço letra espelhada, faço desenho. Eu acho lindo demais. Né? Eu sofri, eu não tive uma pedagoga. Hoje em dia tem pedagoga, entre aspas, porque elas falam, eu não consigo cuidar de uma criança autista. Também, né? Os professores foram tão... sucateados também. Aff, Maria. Né? E a maioria que recebe foi tudo... O salário diminuiu. Sim. Tratam esses mestres, né, agora como... E aí esses direitistas podem entrar em umas escolas e ficar batendo no professor, batendo aquilo, e a mãe acha que é normal uma criança bater no professor. É a nossa sociedade. A saúde mental. Gente, tudo é saúde mental. Tudo é saúde mental. Quando a mente cala, o corpo fala. Sim. E aí vai somatizando 1000 loucuras. Aquele maravilhoso... Mente sadia, corpo sadio. Exatamente. Heitor, você vai voltar? Por favor. Pra gente depois vamos falar de autismo mais para as pessoas entenderem. Eu acho muito importante. E ver os direitos. A gente não falou do direito das coisas, que tem muitas coisas legais que o autista tem direito, que as pessoas não sabem. Importantíssimo. Importantíssimo saber como se pega, como se vai isso, sabe? Direitos legais, direitos de escola, direitos de saúde, direitos de advocatício, sabe? Isso foi, assim, desculpa, que a gente aprende também, né? Eu falo de saúde mental e cada convidado aqui traz um aprendizado. Quando você fala esses direitos, você pesquisou para saber, já existe ou está existindo? Alguns existem. Eu quero falar sobre isso. Alguns existem. Eu vou fazer nosso programa 2 episódios. Eu vou adorar. Eu preciso saber disso. Não, você precisa, e é legal, direitos. As pessoas precisam saber, sabe? Que o autista ele tem direito ao ônibus e um acompanhante dele. O autista tem direito ao ônibus municipal, estadual e voos internacionais. Todo autista tem direito, o acompanhante do autista é 100% de graça e o autista paga 50%. A gente tem que ter... a gente não pode pegar fila porque a gente passa ansiedade, a gente já vai ficar num ambiente fechado, com barulho. Então tem que ter um lugar especial para a pessoa, para o corpo autista. Como tem para gravidez, para idosos. Sim. A alimentação... os restaurantes têm que ter um lugar com menos silêncio, com mais coisa para a pessoa que é autista e que tem outros tipos de problemas mentais. Não é só o autismo, mas o autismo fica ali na frente. Saúde, aposentadorias, direitos de terapia, canabidiol. Tem um monte de coisa. Tá, assim, canabidiol é maravilhoso. Revolucionando a saúde mental para quem... tem o espectro autista, o uso da Abracan, é maravilhoso. Mas é para todos, para ansiedade, para Parkinson, a pessoa com Parkinson, a pessoa com Alzheimer. Lu, a gente não conversou sobre a pessoa com Alzheimer, a gente não conversou sobre etariedade. Quando você está etariedade com essa alimentação vagabunda e cheia de venenos e tudo mais, vai tudo para o cérebro. Então as pessoas têm Parkinson,
tem Alzheimer e tem outros transtornos mentais graças à etariedade que não é falado. Agora, sim, é deixado de lado, né? deixado completamente de E os lado. processados que a gente come, esse monte de venenos. veneno que vai tudo para o nosso cérebro. Sim. Até mesmo a garrafa de água plástica, né? Até chegar no lugar, na mercearia, ela passou pela estrada, passou pelo sol, liberou ali o monte de coisa, o monóxido dela, do plástico, o cloreto, né? o permanganato de não sei o que vai... O próprio cloro dentro da água, que é uma coisa que endurece o cérebro. Pineal, e por endurece, né? É péssimo, é pra péssimo. Nossa glândula pineal, né? E, coincidentemente, o Brasil é campeão disso porque foi uma técnica militarista. É uma técnica... O cloro, ele faz a população pensar menos. Ele, como endurece o pineal, que é a fonte de coisa, é mais fácil de você manipular. A pineal, né? Quem não sabe, você pode falar um pouquinho? Que é o nosso médium que fica aqui atrás, praticamente isso. É nosso é um captador, arrozinho assim. E é o gerenciador de processamento de dados. Tudo acontece por ela. De intuições também, sim, né? De muitas intuições, de evolução, né? É a nossa Matrix. É a nossa Matrix. É a nossa Matrix. Mas, Heitor, a gente tem que falar do Alzheimer, sim, porque nunca se falou tanto de Alzheimer. Sim. Como agora, depois da pandemia. Eu lembro das lutas dos cadeirantes. Agora temos essa luta de outros comportamentos, o espectro autista, os Alzheimers, né, que precisam de atendimentos diferentes. Os psicóticos, eu fico muito preocupado com o esquizofrênico, sabe? O esquizofrênico não tem mercado de trabalho. Sofre muito, né? Sabe? Ficam ali isolados em clínicas. Os autistas não têm. Você sabe que, assim, a Rede Globo me cogitou de ter uma vaga para trabalhar, porque eu não consigo ficar no estúdio mais do que 5 horas com essa luz toda. É forte. Agora tem o mercado de trabalho para o autista. Isso precisa ser falado. Que maravilha. Isso eu estou lutando. O nosso governador, ele fez uma fala muito feliz no começo do mandato dele. E aí eu fui um dos únicos que falei, gente, ele foi mal assessorado. Uma pessoa em sã consciência não falaria isso. E ele se retratou. E foi criado o CIPED, que é uma carteirinha que o autista tem, que assim, a obrigação do autista é se identificar. Porque eu não tenho cara. Não eu tem. não sou como o Down. Não tem o estereótipo, né? que as pessoas fazem, né? Então eu tenho que chegar, olá, tudo bem, Lu? Eu sou autista, essa luz me incomoda, esse barulho, vamos falar mais baixo, não precisa me pegar. Você tem que avisar o teu modo de funcionamento. Todo mundo deveria Como avisar. tem os soldados, né, com a plaquinha. O tipo de sangue, né? A gente tem a identificação do autismo. Importante. Que vem o sangue, vem o que remédio toma, vem pessoas de contato e um monte de coisa. Isso é dado no metrô Canindé. Poucas pessoas sabem disso. A gente foi uma coisa que a gente falou e ele aceitou. A Cláudia Carleto, uma grande, que foi uma secretária de Direitos Humanos, hoje em dia ela é secretária executiva da deficiência, pessoas com deficiência, Secretaria Estadual. E a Silvia Greco, mãe de uma autista, um menino autista cego. Sabia. Né? Silvia Greco, maravilhosa, municipal ela, deficiência. E aí elas têm um carinho pelo autismo, elas têm um carinho por tudo, mas a gente foi lutado, então foi criado esse CIPED, essa identidade do autista e mais escolas. CIPED é a identidade do autista. A identidade do autista, que nós temos que andar. Tá. Né? E a gente tem um símbolozinho, só para fechar, porque senão eu vou falar uma coisa ou outra. O autista tem vários símbolos. Eu gosto muito do quebra-cabeça. Eu tô vendo, é maravilhoso. Né? O quebra-cabeça, por quê? Porque eu sou um quebra-cabeça. Você vai lá e pode fazer alguma coisa que meu quebra-cabeça desmonta, mas eu me monto. Eu me monto. Incrível. Saca? Eu sou uma peça, sou uma obra de arte, mas é sensível. É sensível. Né? Ou eu posso ser o símbolo infinito. São infinitas possibilidades. Infinitas. Mas o quebra-cabeça, como vocês têm muita questão da inteligência, que é diferente mesmo, eu acho que representa bem. Eu gosto, mas há um grupo conservador, que nem o Anjo Azul. As pessoas falam que o autista é um anjo. Eu não sou um anjo. Eu não sou um
um anjo. É um anjo azul, é um coitado. Não sou um anjo, nem sou um Nem coitado. coitado. Sabe? Eu sou uma pessoa que faz sexo, gosta de sexo, que vive, que come. Vida normal. E que tem. Eu não sou especial, não sou diferente. Não sou um anjinho. Tem que sair Deus dessa... me fez um anjinho. Os autistas são anjo azul. Não. Não, e tem que sair dessa gavetinha onde quem tem o espectro autista é coitadinho, anjinho, Sim, né? Vocês têm tanta capacidade, né? a gente é um guerreiro. Guerreiro. A gente é um guerreiro. Agora que eu acompanho o Anthony Hopkins, é tão lindo ver e Você você viu esse entender... último filme dele? Qual? Não. Pai? Não vi. Lu, por favor, veja sobre um homem com Parkinson nos últimos minutos de sanidade. É ele, é quase Bette Davis, sabe? Porque é ele e duas pessoas só. Nossa. O tempo inteiro ele faz aquilo, eu tô arrepiada. Chega a ser um filme de terror. Não, gente, é que ele é tão... maravilhoso. Ele retrata os últimos momentos da lucidez de um homem antes de entrar Que também é outra coisa mental, né? É mental outra e ninguém do fala. Parkinson é muito sério, é muito mental. Tem a questão da tremedeira, Sim. mas isso é o exterior, que é o que está aqui dentro. A pessoa vai perdendo o controle de tudo. Da cabeça dela, de como se alimenta, de como faz. Ela começa a ficar altamente dependente assim, e não tem estudo para se falar o que é que está acontecendo na cabeça dela. E o mais doido, Heitor, é que é tudo aqui, ó, no cérebro. Né? Então a gente fala, o Parkinson tem que tomar remédio para parar de tremer. Calma, tá aqui, ó, no cérebro. Sim. Eu digo, a saúde mental, ela permeia o nosso corpo em tudo. Né? Mens sana, corpo veritas. Exatamente. É maravilhoso. Heitor. É maravilhoso. Vamos voltar daqui uns 3 meses? Por favor. Ou é muito tempo? Não, e eu te dou dicas de você falar com alguma advogada para dar as leis do autismo, que isso é muito importante. Você pode vir com ela, entenderem. Vocês dois. Se você trouxer essa convidada, que vai ser maravilhoso, porque hoje tem muita gente trabalhando e que a gente não sabe que tem o espectro, né? Como o Anthony Hopkins, né? Que a gente fala dele aqui. Então, é muito importante a gente entender e passar essa informação que nem todo autista dos outros níveis estão incapacitados de trabalhar. Sim. Pelo contrário, estão aí trabalhando, viu? Inclusive, os incapacitados são altamente capacitados. Esse homem, ele não é verbal, ele fez um mapeamento do mundo. Tem uma menina de 5 anos, cega, não verbal, que é considerada a pianista mais virtuosa de Beethoven do mundo. A menina sabe todas as coisas com 5 anos, ela é cega. Só de escutar, ela canta, ela toca Beethoven. Com 5 anos. O infinito representa bem. O infinito representa bem, infinita possibilidade. Infinita possibilidade. Nós somos um cérebro mutante. Eu gosto do ser mutante que você fala. Porque é verdade, nós somos cheio de... É um cérebro mutante, isso não sou eu que estou falando. É uma capacidade genética de um cérebro novo, ou seja, nós somos X-Men. Nós temos milhões de dons. A gente gosta tanto de ver. Vocês Por que são que eu não isso? vou poetizar? O que para todo mundo é uma tortura, eu vou poetizar. Gente, eu não gosto de luz assim. Dá para ser uma luz melhor. Aí depois, você sabe quando eu saio de uma reunião, todo mundo fala, nossa, foi tão mais agradável assim. Eu falei, troca a luz. Porque fica tudo muito gritante, né? Barulho gritante, a luz no metrô gritante. Incomoda. Nós temos altos dons, aproveite eles, não faça eles. O meu conselho é tanto para a mãe como para a pessoa autista. Use a teu favor. Exatamente. Olhe com o lado positivo, que tem muitos lados positivos. E, Heitor, antes da gente entrar aqui no estúdio, eu perguntei da genética. Você disse que tem um fator genético no autismo? Tem um fator genético no autismo. Esse mapeamento é muito difícil, é muito caro, então não dá para ser feito, mas há um gene que caracteriza o autismo. O autismo, ele é feito intrauterino. Você não se transforma autista. Você não toma uma vacina e fica autista. Ele é formando o teu cérebro. Há um gene ali. E é assim, se eu tenho poucas chances, 0,8% de chance de eu ter desenvolvido no útero da minha mãe, sozinho, o gene do autismo. Ele já veio ou do meu pai ou da minha mãe. Eu posso pular uma geração, mas o autismo ele é genético. Ele é hereditário. É importante a gente saber Então, disso. se você tem um filho autista, pode ter certeza que ou você ou teu marido é autista. Você sabe que eu trouxe para outra temporada várias psicólogas, psiquiatras que trabalham
com o tratamento do espectro autista. E elas contaram que a maioria das consultas que o casal está indo levar o filho de 1 ano, 2 anos para saber, ela detecta neles. Nos pais, Sempre, na sempre fase tem. adulta. E ela diz que é um espanto para eles. Né? Quando são detectados na fase adulta, que eles nem sabiam disso, estavam vivendo e eles... Um dos dois saem dali com diagnóstico. Com laudo. Porque você não se aceita, você tem essa coisa que o autismo é aquela pessoa que fica assim, que não fala. A gente vai sempre no estereótipo, né? A gente vai no estereótipo, a gente não consegue entender as espectro, as infinitas possibilidades, ou o girassol também, que abrange tudo. Também é um símbolo do autismo. É lindo. Ai, Heitor, muito obrigada. Obrigado a você. A gente vai voltar, porque é muito importante a gente falar disso e falar dos direitos. Acho que pouquíssimas pessoas sabem. Pouquíssimas. Eu não sabia. Pouquíssimas. Então a gente vai você vir. tem, e ele é de fácil acesso. Olha, e a gente só tem que lutar pelo laudo. O laudo ser mais fácil. Mas até o laudo você consegue ele entrando com recurso. É que as pessoas não procuram, né? E quem procura normalmente, infelizmente, a Maria da Penha é usada por mulheres que nem estão lá para fazer sempre maldade, assim, né? sabe? Sempre quando tem um benefício. Sociedade abusadora. Aí tem os abusadores que pegam a fila daqueles que realmente precisam. Neuróticos, doentes mentais. Tá vendo? Não a gente. Ai, maravilhoso, Heitor. Obrigado, muito obrigada, Obrigado viu? Você. É tão bom ficar perto de você, fadinha. Eu amo ficar perto de você. Porque eu aprendo muito com você, Heitor. A gente ri, né? A gente ri muito, gente, as crises de risco que a gente tinha de madrugada no telefone. Heitor, eu lembro da Valéria Cristina. Valéria Cristina, eu tenho uma saudade dela, sonho com ela. Você sabe que a Valéria Cristina me aparece em sonho me dando conselho? Mentira! Ela fala comigo conta sempre. Quem é a Valéria Cristina. Valéria Cristina é a cachorra mais feia do mundo, que é a minha filhinha. Que eu adorava, era uma pincher, assim, era Schnauzer mexicano, que eu dei uma vacina pra ela ficar com pelo, pra ficar um pouquinho mais agradável. Era uma cã feia, que eu botava batom, roupinha de vinil, lembra, cocelê, botava cocelê, maquiada, pintava as unhas e saía com ela pra passear. E ela era tão bacana. Demais. Valéria Cristina. Amo Valéria Cristina, você saúde sonha com dela. Valéria Cristina, Ela comeu aqui, tem muita comeu coisa. Da Emengarda. Oh, meu Deus. Ai, gente, a gente finaliza esse episódio com muita alegria, leveza e aprendizado. Né? Falar de espectro autista é sempre um aprendizado. Um beijo para todos e até o próximo episódio. Beijo, obrigado. Tomara que ajude muita gente. Obrigado, Lu. Vai obrigado muito. Ai, que 10.